Olá, boa noite, torcedores do Peixe. Aqui é o RM, voltei para mais uma live. Enquanto o pessoal vai entrando na live, eu vou estar aguardando vocês, tá bom? Você não. Alô, torcedor do Peixe. Alô, Mamute Santista, meu camarada das lives. Vamos falar aqui das novidades do Peixão. Hoje deve ser uma live mais rápida, né, pessoal? Eu tô fazendo live aqui de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, mas daqui a pouquinho, às 9h30, agora são 9h05, daqui a pouquinho tem Palmeiras e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E eu devo assistir esse jogo, né? Porque eu gosto de assistir futebol, tá bom? Daqui a pouco o pessoal vai começar a entrar aí e perguntar qual o palpite. Alex perguntou: Soteldo volta? Eu disse ontem. Não sei se você acompanha minhas lives, mas ontem eu fui o primeiro a dizer, cara. Ontem eu fui o primeiro a dizer. Meu tema ontem da live, o título que eu coloquei é Soteldo voltou, né? Aí muita gente perguntou, umas 10 pessoas perguntaram: voltou pra onde? O Soteldo voltou pra onde? Aí eu falei: não, ele voltou pro elenco, porque ele já fez as pazes com o Paulo Turra, né? Foi isso que eu falei. Aí toda hora a pessoa perguntava, né? O Soteldo voltou. Eu falei assim, ó, eu arrisco, né? Minha informação é essa, que o Soteldo vai voltar. Ontem eu falei, ninguém tava falando isso, que o Soteldo ia voltar. Hoje já vi vários canais falando que o Soteldo vai voltar, tá bom? Inclusive estão falando que vai voltar amanhã já. Vai treinar amanhã. Hoje ele treinou à tarde e vai voltar pro elenco amanhã. E é capaz que sábado ele esteja no banco de reservas, tá bom? Soteldo. Edmilson perguntou a Libertadores. Eu falei pra vocês, o pessoal ia perguntar muito da Libertadores, porque tem um jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras, né, cara? Ah, o Alex falou que o Turra colocou o rabinho entre as pernas. Na verdade, não tinha mais o que fazer com o Soteldo, né, cara? Não foi vendido, não foi emprestado. E vai ficar pagando salário e o cara parado? Ele voltou. Ele voltou, tá bom? Então ontem meu tema foi esse. O Soteldo voltou. E hoje eu tô afirmando de novo que ele vai voltar mesmo. Tá bom? Agora, uma coisa que me deixa preocupado, galera, é que o Santos não contratou mais jogadores, tá bom? Outra coisa que eu falei ontem pra vocês. Me perguntaram. Eu acho que foi até o Kleber Lopes que fez essa pergunta. Você acredita que o Santos vai trazer mais jogadores? Eu disse que não acreditava. Porque era muito pouco tempo. De ontem para hoje, 24 horas, o Rueda não ia trazer mais ninguém. E aconteceu que ele não trouxe mais ninguém mesmo. Então, eu estou preocupado. Agora eu estou preocupado, cara. Porque eu falei para vocês que toda hora a pessoa me pergunta: o Santos vai cair? O Santos vai cair? Eu sempre afirmei que eu acredito que o Santos não caia, tá? Mas se trouxesse peças importantes, pelo menos uma meia dúzia de jogadores, contratações, né? Aí o Santos trouxe 5 peças, né? Sendo que dessas 5 peças, só um que eu considero grande jogador, que é o Jean Lucas. O Jean Lucas é o único grande jogador. O resto, pra mim, é aposta, né? João Basto é aposta, Dodô é aposta, porque estava muito tempo na reserva do Atlético Mineiro, era a terceira opção. Júlio Furque, eu não conhecia, é outra aposta, tá bom? É isso, pessoal. Foi o Kleber Lopes, eu acho que comentou ontem, se eu acreditava que ia trazer mais peças. Eu disse que não, porque era muito em cima. E agora estou preocupado, porque o único que está chegando aí é o Nonato, né? Que está voltando aí. Aliás, que está vindo, né? Porque ele viajou lá, né? Já saiu lá da Bulgária, lá do time dele. E ele tá vindo para o Brasil, tá? Então, tudo indica que o Nonato é o novo reforço do Santos, tá? Agora, muito obrigado, Jefferson, pelo presente. Muito obrigado. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live. Então, eu não acreditava que o Santos ia trazer mais ninguém. E agora eu estou preocupado, tá bom? Porque
a janela fechou. Não pode contratar mais jogadores, tá bom? O Santos até pode trazer novos jogadores, mas desde que sejam jogadores sem clube, sem vínculo com nenhum clube, um jogador que esteja, vamos dizer assim, sem emprego, né? Se um jogador que está sem emprego, sem clube, até dia 15 de setembro, o Santos pode trazer. Mas vocês sabem que jogadores sem clube, sem vínculo com nenhum clube, é porque é jogador ruim, né? Se fosse bom, tava jogando, né? Não tava afastado, né? E aí, isso é preocupante, galera. Então, se pessoas entrar aqui perguntando se o Santos vai cair, eu já não sei mais de nada. Eu bancava aqui direto que o Santos não ia cair, porque está trazendo contratações, reforços. Mas, mais uma vez, o torcedor santista foi enganado. Mais uma vez, tá bom? Sabe qual é o reforço de hoje? Sabe qual é o reforço de hoje? É a volta do Soteldo, cara. Tá bom? É a volta do Soteldo. Então, a gente foi enganado. Essa é a realidade, tá bom? Eu imaginando que ia chegar pelo menos um meia, né, cara? De criação, um cara pra entregar a bola pro Marcos Leonardo, que a bola não chega, cara. O Santos é um dos piores ataques da competição. Eu tenho uns dados tudo no meu celular, só que eu tô usando pra live, né? Aí então amanhã eu vou fazer uma live mais apurada, com mais informações, que eu baixei tudo no meu celular, mas não tenho como olhar as informações que tá fazendo live agora, né? Mas amanhã eu dou um jeito de pegar o celular emprestado e eu consigo ler. A fase do Santos é muito ruim. No Brasileirão são 11 jogos e uma vitória. Os últimos 11 jogos só tem uma vitória. No geral, incluindo as outras competições, o Santos tem 16 jogos e apenas uma vitória. E, cara, é a pior defesa do campeonato, é o time que menos finaliza, é o time que mais erra passe. É tudo ruim, cara. Tu pega o scout do Santos, é tudo uma porcaria, cara. Não sei o que está acontecendo, não sei mesmo. Agora eu preciso falar dos novos jogadores. Com os novos jogadores, a tendência é dar uma melhorada, porque pior do que tá não fica, né, galera? O time que menos finaliza no campeonato, o time que toma mais gol no campeonato, e não vai ficar pior do que isso, né? Com os reforços que chegaram. Né? Eu acredito que vai dar uma melhorada, mas que vai tirar o Santos da zona de rebaixamento, aí eu fico preocupado. Aí já não tô bem acreditando, tá bom? Não tô acreditando mais porque o Rueda enganou a gente novamente, cara. Cadê o meia que a gente precisava? Cadê o meia de criação? Cadê o meia de criação? É o Soteldo? Ele vem e traz o Soteldo de volta, mas aí o Soteldo já era nosso, pô. Tem que trazer outro. O Nonato é meia de criação? Pra mim, o Nonato é segundo volante, tá? O Bruno falou, pior defesa, você forçou. Como assim? Qual é a pior defesa do campeonato? Fala aí pra mim. Fala aí qual é a pior defesa. Eu vou pegar o celular agora porque você está falando que o Santos não é o time que toma mais gols, né? Eu vou pegar aqui. Você falou que é o América Mineiro. Eu vou confirmar isso, como eu falei. As informações estão no meu celular. Então, para mim poder falar com exatidão, tem que olhar o celular. E eu vou olhar agora. Deixa eu ler os comentários aqui. Bruno falou 37 gols. Isso é o Santos ou o América? Perguntaram também quem leva a Copa do Brasil. Eu já tinha falado aqui nas outras lives que eu acho que é o Flamengo, tá bom? Renato comentou, boa noite, o Santos não cai. Cara, eu venho aqui todo dia defendendo o Santos, falando que o Santos não vai cair, né, que o Santos tem como tirar um coelho da cartola, vender o Marcos Leonardo, comprar mais jogadores. Mas, bicho, a janela fechou, cara. Vai trazer que jogador que a janela fechou? Né? Como eu falei, o Santos não pode contratar mais, né? Fechou hoje, cara. Hoje foi o dia D para o Santos trazer todos os jogadores que teria que trazer, e não trouxe.
Faltou meia, faltou zagueiro, faltou lateral direito, entendeu? Como eu falei, eu acreditava muito que o Santos traria mais jogadores, por isso que eu acreditava que o Santos não ia cair. Agora eu já estou meio preocupado, né? Com os jogadores que tem, eu posso falar aqui, ó. Dodô, Jean Lucas, Júlio Furque, quem mais que veio? Donato e João Basso. Vocês acham que esses 5 jogadores vai tirar o Santos dessa situação e fazer o Santos subir, cara? É muito pouco, cara. 5 jogadores é muito pouco. Teria que ser 5 jogadores mais top de linha. Top de linha, dos melhores. Por exemplo, 5 jogadores do nível do Jean Lucas. Aí sim, 5 jogadores do nível do Jean Lucas é a metade do time bom, né? Mas não, cara, eu não vou nem falar mal do Júlio Furque porque ele não jogou muitas partidas, mas não era o atacante que a gente esperava. Ele não é um Ricardo Oliveira, ele não é um Marcos Leonardo. Mas eu não vou criticar ele porque o cara nem jogou direito, nem tocou na bola. Então é injusto você criticar um jogador que não jogou. Eu só tô falando assim do nível, né? Um jogador que só tem 7 gols na temporada. Então o nível dele não é igual ao do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é melhor, tá? Dodô, terceiro reserva do Atlético Mineiro. Outro jogador que pra mim não é um jogador que vai aumentar o nível do Santos. Ele é um bom jogador, mas ele não vai fazer o Santos ir para Libertadores, para a Copa Sul-Americana, não vai. Quem mais? Quem mais? Até esqueci aqui os contratados do Santos, porque o Nonato é bom jogador. Esse aí eu gostei da contratação, mas também é outro que não vai resolver os problemas do Santos, cara. O time são 11 jogadores. Você contrata 5, sendo um que é certeza que é reforço, que é o Jean Lucas, e os outros é dúvida, né, é promessa, então não dá, né? O Santos está fazendo aposta. E será que essas apostas vai dar certo? É isso que eu fico preocupado, entendeu? Bom, Cristiano Nunes. O Santos vende jogador bom e traz só pé de rato. O Santos vendeu o Ângelo, né? O Ângelo não estava em boa fase. Não podemos dizer que ele estava ajudando o Santos, né? Boa noite, Kleber Lopes. O meio-campo americano está sem clube. Isso, mas parece que foi descartado, né? Estão jogando a culpa aí no Paulo Turra, falando que foi ele que barrou o Alan Sonora, né? Estão falando que foi o técnico que barrou. Então, Kleber Lopes, ontem eu achei que o Santos poderia completar, né, as contratações aí com pelo menos um meia, né? Um zagueiro, mas não. O Vargas foi reprovado no exame médico. Aí desistiram do Vargas. E aí não trouxe outro, cara. Aí ficou complicado. O Santos só tem um João Basso. O Santos emprestou o Luiz Felipe, que também não ia ser aproveitado. Então o Santos, cara, um ponto positivo do Paulo Turra, até agora no Santos, tem um ponto positivo, galera. Qual foi o ponto positivo aí que vocês acham? Diz aí no comentário, porque tem coisa que eu falo aqui que as pessoas entendem errado, cara. Ontem mesmo tinha um cara aqui falando um monte de bobagem pra mim, porque falou que eu era puxa-saco do Paulo Turra, que eu tava passando um pano no Paulo Turra. O cara não acompanha minha live pra poder falar isso, né? Ele não me acompanha, né? Aí chegou aqui falando que eu tô protegendo o Paulo Turra. Não tô protegendo, mas eu vou dizer aqui um ponto positivo. Ele afastou os jogadores ruins, cara. Menos o Soteldo, que ele errou, mas os outros jogadores, ele ajudou o Santos. Nessa parte ele ajudou. Presta atenção. Luiz Felipe foi emprestado para o Atlético Goianiense. Hoje, o Balieiro foi emprestado para o Ituano. O Ivonei já tinha sido emprestado para o Botafogo de São Paulo. O Juan Seco foi emprestado, tá? O Lucas Pires foi emprestado, 5 jogadores. E o Lucas Barbosa foi para o Curitiba emprestado. Todos esses jogadores aqui, o Paulo Turra não quis, tá? Ele afastou. Então, pessoal, um ponto positivo eu achei nele, né? Agora, ele como técnico, ele é horrível. Não sabe montar time, não sabe escalar e não sabe substituir. Substitui tudo errado. O perigo do Santos é quando ele substitui, porque aí vai por água abaixo. Se estiver ganhando de 3-0 o Santos e o Paulo Turra começar a mexer, o Santos toma a virada. É impressionante, né?
O cara tem 5 jogos, só tem uma vitória. O Natan tá sendo emprestado, o Diego Souza, aliás, o Diego Batista, né? Disse aqui. Não tá confirmado o empréstimo dele, mas é um time de Portugal que tá interessado, tá? Então, cara, o Paulo Turco só tem esse ponto positivo. Afastou os jogadores ruins. E aí o Santos emprestou esses jogadores ruins. 6 jogadores eu contei aqui, 6. Tá bom? Foram emprestados. Se fosse o Daí Helma, tava todos aí, todos jogando, né? Exatamente, Bruno. Faltou o Camacho, mas o Camacho vai ficar no Santos até dezembro, né? Até quando vencer o contrato dele. É isso mesmo, Kleber. Ele fez a limpa no plantel, né? Pelo menos isso. Um ponto positivo só que ele tem. Porque o resto, pra mim, ele é fraco. Tá bom? Ele é fraco. É um técnico fraco, né? Quem mais? Comentário. Pessoal, muito obrigado aí pelos likes. Estamos chegando a 2.000 likes aqui já. Tá bom? Clique aí na tela, deixa o like. Se você não conhece meu canal RM Santista no YouTube, entra lá e se inscreva, tá bom? Lá eu falo tudo sobre o Santos Futebol Clube e minhas lives aqui eu costumo baixar e postar lá, tá bom? Obrigado, Diego Batista, por curtir a live, tá bom? O Diego falou, se fosse o Santos, contrataria o Alexis Sanches, conversava com ele. O Santos, cara, vou te falar, essa presidência aí, eles só gostam de jogadores fácil, cara. Jogador difícil assim eles não pegam, não adianta, né? Eles pegam jogadores que nem o Júlio Furque, que foi um jogador fácil de vir, veio de graça, o cara rescindiu com o Atlas do México. O cara rescindiu com o time dele pra vir de graça, cara. O Dodô era o terceiro reserva do Atlético Mineiro, outro jogador que custou apenas 600 mil reais pelo passe dele. O Nonato, o Santos pagou R$1 milhão para liberar ele, para ele vir para o Santos. 1 milhão, que é em dinheiro para futebol é pouco, né? Então, o Santos só compra jogador barato ou de graça. Aí depois vocês querem que o Santos faça um bom campeonato? Não vai fazer. Não vai fazer, cara. Jogador bom é jogador caro. Por isso que eu falei, o único jogador aí que eu garanto para você que é um reforço é o Jean Lucas. Esse foi muito caro, é o salário mais caro do Santos hoje, mas o cara é reforço, né? Agora os outros é promessa, cara, é aposta, tá? Eu não vou aqui falar, colocar a mão no fogo pelo Júlio Furque, que o Dodô vai arrebentar também, né? Que o Nonato vai ser o melhor volante que a gente vai ter, não. Eu vou falar assim, que o Nonato é um bom jogador. Agora se vai dar certo ou não, aí é só jogando para saber. Agora o Jean Lucas, a gente pode falar aqui e assumir que ele é bom jogador. Então, agora eu tô preocupado, pessoal. Preocupado que se o Santos for trazer mais jogadores, vai ter que ser jogadores sem clube. Até dia 15 de setembro. Jogador que esteja encostado sem nenhum clube. Aí, vamos ver se o Santos vai conseguir trazer esses jogadores. Agora, se não trazer, aí eu fico mais preocupado, tá bom? Como eu tô falando hoje, eu tô bem preocupado mesmo, porque eu achei que viria mais peças. Os que vieram é muito pouco, né? Não são capazes, né, de tirar o Santos aí dessa situação aí. Tá muito difícil, tá bom? É minha opinião, que eu acho que agora tá bem difícil, né? Porque o último reforço do Santos foi o Soteldo, que vão reintegrar ele. Aí tá de brincadeira, né? Cadê o meia para jogar no lugar do Lucas Lima? Cadê o meia? Ele não trouxe o meia, né? Ele conversou com o Rodrigo Zalazar, não deu certo. Conversou com o Roberto Pereira, também não deu certo. E aí trouxe o Nonato. Será que ele vai colocar o Nonato de meia? Eu tô acreditando que o Santos trouxe o Nonato para jogar de meia, mas para mim ele não é meia, é segundo volante. O Michel perguntou aqui, falou que ele é corintiano, se ele pode participar da live. Todos aqui são bem-vindos, o Michel. Pode participar, tranquilo aí, pode comentar. Eu só não sei falar do seu time, cara. Se você me perguntar aqui sobre o Corinthians, eu não sei falar, cara. Porque eu sei falar só do Santos, né? Alguma coisa eu dou uns palpites, né? Tem gente que me pergunta aqui, tem corintiano que pergunta. Quanto vai ser o resultado? Qual é o seu palpite pro resultado? Eu dou meu palpite, né? Mas falar do seu clube eu não vou saber, cara. Aí eu seria muito enganoso, né? Chegar aqui e ficar falando coisas do Corinthians, porque aí eu não entendo do Corinthians, né?
Estaria enrolando o pessoal aí. Bom, Verdinho comentou: Boa noite, sou santista e moro em Ponta Grossa, Paraná. Se eu fosse de Santos, eu faria um protesto. Você falou uma coisa importante, né? Existe uma cobrança muito grande na torcida jovem de Santos, tá bom? Eu sou de Santos também, mas atualmente, nesse momento, eu estou em Santa Catarina, né? Porque eu estou de férias. Mas logo, logo estou voltando para Santos. Então, existe uma discussão, né? A torcida jovem de São Paulo, quando teve aquele protesto aí para afastar o Natan, o Lucas Pires, né? Veio torcedores de São Paulo, da torcida jovem, juntou com todas as torcidas de Santos, fizeram protesto, né? Mas a de São Paulo também não pode ficar descendo toda hora para fazer protesto. Então eles cobram que a torcida de Santos, né, que está mais próximo do CT ali, faça protesto, né? Mas a torcida de Santos não está fazendo esse protesto. Eu concordo com você que tem que fazer protesto sim, não pode parar, porque senão os caras dormem. Esse time dorme muito. É um time totalmente desentrosado, desconectado, entendeu? É um time que não dá para confiar, não dá para confiar. Você aí que é santista, você confia que o Santos vai para Libertadores, que o Santos não vai cair? Ninguém confia, tá todo mundo com o pé atrás. E eu também tô, porque eu acho que essas contratações foram importantes para poder tentar elevar o nosso futebol, mas que vai salvar o Santos, aí não dá, né, cara? Não dá pra gente afirmar isso, né? Não trouxe nenhum meia, aí vai trazer o Soteldo aí pra calar a boca da torcida, porque o Soteldo tá um mês sem jogar. Aí agora trouxeram o Soteldo pra quê? Pra falar, pronto, tá aí, ó. Você não queria o Soteldo, tá aí o Soteldo. E dar um cala a boca na torcida. Tem que protestar, cara. Cadê o meia? Cadê o meia que o Santos deveria trazer? Conversou com 2, 3 meias, não deu certo. E não trouxe nenhum. Né? Conversou com 2 zagueiros, só fechou com um. O outro desistiu. Aí complica, né, pessoal? Bom, tem flamenguista aqui na live. Perguntou aqui pra mim qual as novas do Santos. Bom, deixa eu ver se eu lembro as novas do Santos, né? Soteldo vai ser reintegrado ao elenco principal. Já teve a reunião. Hoje fechou a janela de contratações. O Santos não pode contratar mais ninguém. Não trouxe mais ninguém de ontem para hoje. O Nonato já se despediu do time dele lá da Bulgária e tá vindo para Santos. Tá fechado com o Peixe, né? Mas ainda não saiu o cadastro dele no BID, né? O Santos fez um pré-cadastro e ainda não saiu. O João Basso deve estrear no sábado, é a novidade do Santos. Foi registrado ontem no BID e vai ser apresentado amanhã, às 1h30 da tarde, tá bom? Que mais de novidade? O Santos emprestou o Balieiro para o Ituano, né? Isso aí é importante, né? Jogador que não ia ser aproveitado pelo Paulo Turra, ele já afastou alguns jogadores, o Balieiro estava incluído, né? Então, o Santos tem 6 jogadores aí que foram afastados e emprestados, tá bom? Então, isso ajuda a melhorar a folha salarial, né? A baixa, né? Então, financeiramente ajuda o clube, né? Porque não vai pagar o salário, quem vai pagar é o novo time dele, tá bom? Essas é as novas, cara. Agora, se eu lembrar de mais aqui, eu falo, tá bom? O Dodô perguntou aqui se o Santos vai lutar para cair novamente. Para ser sincero, o Santos já tá lutando para não cair, já tá lutando, né? O Santos só não tá na zona de rebaixamento porque os times de baixo estão perdendo, né? Existe time pior do que o Santos, né? Por incrível que pareça, o Santos para mim é um dos piores futebol que tem, se não for o pior. O Vasco eu acho que é o pior, né? Mas o Santos aí tá jogando muito menos que o Curitiba. O Santos tá jogando muito menos que o América Mineiro, tá bom? O Santos não tá jogando futebol, cara. Jogou contra o Fluminense. Não chutou uma bola no gol, cara. É impressionante. Muito obrigado, viu, Dodô, pelo presente aí que você mandou. Fico muito feliz, tá? Eu vou até dar um aplauso aí, ó. O pessoal, deixa o like aí que já ajuda, pessoal. Vamos crescer esses likes aí, tá bom? Então, como eu falei aqui, eu fico preocupado porque as contratações que foram prometidas aí, meia, mais zagueiro, lateral, não chegaram. Não chegaram, né? Chegaram poucos. 5 jogadores foi contratado, né?
Eu acho muito pouco, né? Bom, o Alex Duarte comentou: Mano, o Santos quando taca a bola, ou toca pra trás, ou dá chutão. Né? Eu concordo com você, cara. O Santos deu uma evoluída nessa parte, né? Porque antes o Santos tocava muito mais bola pra trás. Hoje o Santos ainda tenta jogar pra frente. Mas, como você falou, quando a bola tá com nossos zagueiros, Messi e Joaquim, é só bicão pra frente, porque eles não têm qualidade técnica pra sair jogando. Então você tem razão. O Santos atualmente não consegue trocar 3, 4 passes, já perde a bola. Né? Nas estatísticas do Brasileirão, o Santos é o time que menos fica com a bola, cara. Com todos os adversários, o Santos fica sem a bola. O adversário joga e o Santos fica olhando. E aí fica fácil, né? Contra o Fluminense, foi 72% de posse de bola para o Fluminense e apenas 28% para o Santos. É muito pouco. Com 28% você tem que ser muito eficiente para fazer gol. E o Santos não é um time eficiente. Então, com 28% de posse de bola, ele não vai ganhar de ninguém. O Michel perguntou se do Marcelo acha que foi maldade. Cara, eu tentei analisar bastante esse lance, né? Pra entender se foi maldade, se não foi. É difícil entender. Mas eu que já joguei bola, eu acho que não foi maldade porque o Marcelo ele tentou proteger a bola. O que é proteger a bola? A gente coloca o pé para fora, né? Para poder proteger a bola e o adversário tocar no nosso pé e não tirar a bola do nosso pé, entendeu? Eu acho que ali ele se preocupou muito em defender a bola, né? Então ele foi, a bola escapou dele, ele esticou o pé para tentar proteger a bola, mas nisso passou muito da bola e foi direto na perna do cara, entendeu? Então ele não estava com domínio da bola, né? E eu acho que exagerou, né? Eu acho que exagerou porque ele não podia levantar tanto a perna, né? Agora, não acho que foi maldade. Eu acho que ele foi proteger a bola, levantou a perna demais, né? Como falei, isso é uma jogada normal para quem joga bola. Às vezes o adversário vem, a gente vê que ele está chegando, a gente coloca o pé fora, né, da bola, né, para proteger a bola. Aí o cara não consegue tirar a bola do nosso pé, né? Foi isso que eu acho que ele tentou fazer, né, botar a perna por fora e acabou indo direto na perna do cara. Aí ele levantou demais a perna, né? Mas não acho que foi maldade. Bom, Diego Batista falou porque a melhor proposta que teve foi do Santos. Qual jogador você está falando? Dodô perguntou se esse ano vira SAF. Não, não. Afirmo para você 100%. O Santos não vai virar SAF esse ano, Dodô, porque não existe tempo para isso, tá bom? De acordo lá com os conselheiros do Santos, ou com, sei lá, com a cartilha que o Santos deve seguir, tem que ter pelo menos 6 meses, né? Para poder entrar em votação, os conselheiros votar isso aí, né? E não há mais tempo do conselho gestor votar nada de SAF, tá bom? Então esse ano não tem SAF e adianto ainda para você que não vai ter arena nenhuma esse ano também. Vai sair arena nenhuma. Muito obrigado, Leandro Beck. Seguiu eu aqui na live. Os likes tá crescendo. Já estamos indo para 5 mil likes. Hoje o pessoal tá esperto aí. Tá ajudando muito a crescer a live. Bom, o Eusébio falou. Luiz Eduardo, muito obrigado, hein, cara. Muito obrigado pelo presente. Bom, o Diego Batista falou, irmão, o Santos não cai. Bom, eu vou falar mais uma vez. Eu venho aqui todo dia fazer live, eu falo que o Santos não vai cair. Eu sempre falo para vocês, né? Mas eu acreditando que antes de fechar a janela, o Santos ia trazer pelo menos aí uns 7, 8 jogadores, cara. Porque o Santos afastou essa média de jogadores, tá bom? Junto com o Soteldo, né? O Santos afastou vários jogadores. Lucas Pires, Natan, Balieiro, Lucas Barbosa, Daniel Ruiz, entendeu? Todos esses jogadores foram afastados. Então, contando aí de jogador, fora o Ângelo, né? Contando com o Ângelo, já é mais, né? Então, o Ângelo foi vendido, não foi afastado, mas saiu do elenco, né? Então, entre 8 e 9 jogadores saíram do elenco. Então, você precisa trazer 8 ou 9 jogadores para compor esses que foram afastados ou vendidos. E não foi isso que foi feito, né? O Santos hoje tem um plantel menor do que tinha antes, né? Por mais que o jogador seja ruim,
Se você tirar ele, você tem que repor outra peça. E não fizeram isso. Dodô perguntou se o Turra foi a melhor escolha. Não, foi a pior escolha. A melhor escolha seria um técnico que conhece o clube. Por quê? Porque o Odair Helma não conhecia, né? Então o Odair Helma não deu certo no Santos, porque ele não conhecia o clube, então ele testou todos os jogadores ruins que a gente tinha, né? E ele ficava insistindo nos jogadores ruins. Tanto que ele ficou 12 jogos sem vencer uma partida, né? Então o Turra, que veio para substituir o Odair Helma, que é um técnico, o Turra que é bem pior do que o Helma, né? Os dois não foram campeão em lugar nenhum, mas o Helma ainda é um pouco melhor. O Turra é um estagiário, né? Nunca foi técnico de time nenhum. Ele foi auxiliar do Felipão. Então, foi a pior escolha porque, como eu falei, tinha técnico aí melhor para trazer. Só que o cara precisa conhecer o Santos, cara. Eu acompanho todos os canais de Santista aí, todos os canais que falam do Santos. E eu não vi nenhum canal falando disso que eu falo, que eu sempre falei. O Santos precisa trazer um técnico da base. Os canais aí, né, que tem muita audiência, né, mais do que o meu, eles ficam falando, traz o Mano Menezes, traz o Luxemburgo, traz isso, traz aquilo. Porque a torcida fica satisfeita quando você fala de um nome importante, a torcida dá audiência e gosta, né? Mas no meu canal é diferente, cara. Eu não ligo muito se a pessoa vai gostar da minha opinião ou não, né? Eu dou minha opinião, cara. Né? Eu sei que tem vídeos que eu faço no YouTube que eu perco inscrito porque eu falo a verdade. O meu pensamento, o que eu penso eu falo, cara. Eu não escondo. Mas tem gente que não gosta da verdade, né? A verdade muitas vezes dói, né? Então, se eu falar pra você aqui que o problema do Santos não é técnico, pra mim não é, porque já tiveram 8 técnicos e nenhum conseguiu fazer jogadores jogar. Esses jogadores, tá? Os jogadores continuam, só trocam técnico, né? Não traz reforços e continua trocando técnico, né? E aí os jogadores ruins continuam aí. O Camacho tá aí, né? O Mezenga tá aí, o Luan Dias tá aí, João Lucas, lateral direito, tá aí, o Joaquim tá aí, o Messias tá aí. Então você troca o técnico, mas você entrega as mesmas peças para ele. Você acha que vai mudar? Não vai, cara. Não vai mudar. Por isso que eu falei. Quando o Odair Helma saiu, eu preferia que o Santos trouxesse um técnico da base. Porque ele conhecendo o clube, ele ia saber os jogadores que não deu certo, que passou na mão de vários técnicos e não deram certo. Ele não ia ficar insistindo no que não deu certo. Ele ia acabar subindo alguém da base, molecada da base aí que tá jogando muito bem. Ele ia ter esse olhar, mas nem o Odair Helma, nem o Turra tem olhar para a base. Eles não olham para a base, tá? Tem muito jogador na base boa, mas eles não dão oportunidade. Pessoal, começou o jogo, hein? Eu falei que ia assistir o jogo. Já tem 8 minutos de jogo e eu tô perdendo o jogo. E agradeço a vocês aí. 15 pessoas agora na live me assistindo. Vocês também estão perdendo o jogo, né? Agora, nesse momento, tá jogando Palmeiras, ou melhor, Atlético Mineiro, né? Porque é no Mineirão, é na casa do Atlético. E Palmeiras, que é o primeiro jogo da Copa do Brasil, tá bem? Tá bom? Primeiro jogo da Copa do Brasil aí. Então, vou responder aqui rapidinho também para vocês poderem assistir o jogo. Eu também vou assistir também. Bom, respeito ao seu comentário. Moisés Almeida falou que boa noite para você também. O problema do Santos é dinheiro. Essa é que é a verdade. Não, eu vou dizer para você que o problema do Santos não é tão dinheiro, né? Porque o Santos tem de onde tirar dinheiro, tá? O Santos vendeu o Ângelo, entrou nos cofres do clube 60 milhões de reais. O Santos pagou dívida com os jogadores que tinha, né? E contratou esses jogadores que estão aí. Essas 5 peças foram contratadas com o dinheiro do Ângelo. Agora o Santos pode vender o Marcos Leonardo, que tem proposta da Roma, da Lazio, ou o David Washington, que é outro jogador que já tem proposta na mesa, tá? Então, assim, o problema pode ser dinheiro no momento, mas se o Santos quer resolver esse problema, é só vender essas 2 peças aí que o Santos resolve. Agora, se o futebol fosse só dinheiro, o exemplo é o Vasco, tá? Então, olha na tabela aí do Brasileirão,
Se você tiver o aplicativo, olha lá, o Vasco é o último colocado. E é um clube que tem mais dinheiro que o Santos. Então, o problema do futebol é o dinheiro? Não. Se fosse dinheiro, o Vasco seria o primeiro colocado, porque ele é SAF. Existe um grande empresário por trás do Vasco que tem muito dinheiro, muito. Entendeu? Não adianta você ter dinheiro e comprar jogador ruim. O Vasco só está comprando jogador ruim. Inclusive, o Vasco ajudou o Santos, né? O Vasco levou o Carabarral, o Juan Seco e o Maico, o zagueiro quase aposentado. Aí você, depois que eu falei isso pra você, futebol é dinheiro? O problema do Santos é dinheiro? É dinheiro o problema do Santos, né? A gente imaginava, eu vou falar pra você, você tem um pouco de razão, porque a gente imaginava antes que o problema é que o Santos não tem dinheiro, porque toda vez que falava, por que o Santos não traz novos jogadores? Por que o Santos não se reforça? Por que o Santos está nessa situação? Aí o Rueda, aí os caras falavam, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tá bom. E por que eles pagaram 11 milhões no Zanocelo, 8 milhões no Carabarral, 8 milhões no João Lucas, lateral direito? Por que eles pagaram esses valores absurdos de jogadores ruins? Por que ele pagou 16 milhões no zagueiro Joaquim, que é um péssimo zagueiro? Por quê? O problema é dinheiro? Não, o problema não é dinheiro, porque ele pegou esses jogadores e comprou tudo parcelado em várias parcelas, em vários boletos, né? O problema não é dinheiro, né? Como falei, o Vasco é o último colocado, um time que tem dinheiro, mas contrata jogador ruim e já até ajudou o Santos levando os pés de rato até aqui. Então, o Santos, se não tiver dinheiro para contratar, ele tem de onde tirar, é só vender o Marcos Leonardo ou o David Washington. Alex Duarte falou que o Santos sempre foi a molecada sempre jogou para cima. Pergunta difícil do Adriano. Boa noite, meu amigo. O Soteldo vai jogar sábado? Não tenho essa certeza, não posso te afirmar que ele vai jogar sábado. A única coisa que eu sei é que ele vai ser reintegrado, pode treinar amanhã com o elenco e provavelmente será relacionado para o jogo de sábado, relacionado no banco de reserva, né? Não acredito que ele chegue e jogue, tá? A minha opinião. Mas eu não posso dar a informação para você porque praticamente ninguém tem essa informação que o Soteldo vai jogar no sábado, tá bom? Mas ele pode ser relacionado. O Alex falou: não adianta contratar jogador, o problema é ter um técnico que faça jogar. É um pouco de cada coisa, né, amigo? É um pouco de cada coisa, na verdade, né? Você tem que ter um técnico bom que consiga montar um esquema bom, mas você tem que ter boas peças para poder os caras aceitar o esquema e jogar no esquema do técnico e fazer o que o técnico pede, né? Jogador ruim, por mais que ele tenta fazer o que o técnico pede, ele não consegue fazer, porque ele é ruim, entendeu? Não adianta você pegar o João Lucas, lateral direito, e falar para ele cruzar na cabeça do Marcos Leonardo todo o jogo, que ele não consegue acertar um cruzamento. Aí já não é, o problema não é o técnico, é a peça que é ruim. Então é um pouco de cada coisa, meu amigo. Você tem que ter um técnico que sabe escalar, que conheça seus jogadores, tentar tirar o máximo de cada jogador, né? Um esquema bom para esses jogadores, mas também tem que ter a peça, senão não adianta, cara. Não adianta, você não consegue fazer os caras jogar. O ruim não vai jogar bem. Jogador ruim é ruim mesmo, cara. Não tem jeito. Não adianta você falar pro João Lucas, falar, ó, eu quero todo jogo que você vai na linha de fundo e cruza a bola na cabeça do Marcos Leonardo. Ele não vai conseguir, cara. Ele pode treinar a semana inteira e ele não vai conseguir. Até agora eu não vi um cruzamento dele na cabeça de ninguém, cara. Até agora eu não vi. O Dodô mesmo não cruzou nenhuma para a área. Não vi nenhum lance dele. Luciano, é isso mesmo. O problema é não saber contratar. Dinheiro tem. Eu concordo com você. Porque o Santos não sabe contratar. Porque, como eu falei aqui, citei vários jogadores, não sei se você estava na live, que o Santos pagou um absurdo de caro, né? Então o problema não é dinheiro. O problema é que quando se tem o dinheiro, ele rasga o dinheiro comprando um jogador ruim, né? Vinícius Ribeiro, o Soteldo vai ser reintegrado? Sim, vai ser reintegrado. Eu falei isso ontem, eu fui o primeiro a falar, foi o primeiro santista a falar que o Soteldo ia voltar. Ontem o nome da minha live foi O Soteldo Voltou, mas até então
Só eu que tinha falado isso, ninguém falou. Agora eles estão falando hoje, tá? O Soteldo vai voltar. Alex Duarte. Cuiabá não é melhor que o Santos, mas joga. Eu tenho minhas dúvidas, tá, amigo? Eu também, quando eu fiz o pré-jogo de Cuiabá e Santos, né? Eu tinha um palpite, uma opinião que o Cuiabá era um time que tinha um elenco pior que o Santos. Eu tinha essa minha opinião, né? Até o Santos enfrentar o Cuiabá. O Santos tomou um chocolate de 3-0 do Cuiabá. O Cuiabá cruzou 30 vezes na área do Santos. O Davidson fez um gol de cabeça sozinho. Um belo gol que ele fez. Então o Cuiabá é melhor que o Santos, cara. Então, como você falou, o Cuiabá não é melhor que o Santos, mas joga? Não. O Cuiabá é melhor que o Santos, tá bom? Eu também achava que o Santos era melhor, mas depois que o Santos tomou 3-0 do Cuiabá, o Cuiabá ganhou do São Paulo de 2-1 e o Santos perdeu para o São Paulo de 4-1, cara. Né? O Cuiabá ganhou do Internacional também, né? E o Santos não consegue ganhar de nenhum time que está acima dele, só em time que está abaixo dele. Cuiabá já passou há muito tempo o Santos e o Cuiabá não está disputando zona de rebaixamento, tá? O Cuiabá tá praticamente livre, tá? Porque ele só tá subindo e tá jogando bom futebol. Então, eu discordo da sua opinião, cara. Adriano comentou. Nonato já foi apresentado? Ainda não. O Nonato viajou hoje, né? O jogador está na Bulgária. É um lugar muito longe, né, cara? Ele se despediu do elenco lá do time dele, né? Pegou o avião e veio para o Brasil. Agora ele deve chegar amanhã. Amanhã será feito os exames, né? E eu acredito que como amanhã é quinta-feira, eu acho que até sexta-feira dá para ele ser cadastrado no BID e ser apresentado. Até sexta-feira, porque o Santos com certeza vai querer aproveitar ele para o jogo de sábado, né? Eu acredito que o Nonato até joga sábado, tá bom? Eu acredito nisso. O Santos está desesperado por jogador. Então eu acredito que ele vai chegar e vai jogar. Michel, muito obrigado aqui. Um corintiano pelo menos respeitoso aqui que entrou na live, perguntou se podia participar e deu boa noite aqui pra gente e boa sorte. Um grande abraço. Boa sorte também para o Corinthians, né? Que o Corinthians vai precisar, hein? Porque vai pegar o São Paulo no Morumbi, né? Então é um jogo muito difícil. Apesar do Corinthians ter ganhado de 2-1, né? O primeiro jogo, o segundo jogo vai ser complicado, que é no Morumbi. E aí vamos ver quem é quem, né, pessoal? Bom, deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Pessoal, muita gente saiu da live, né? Tem só 9 pessoas aqui, 8, né? Eu tô dando aqui atenção para vocês, mas também eu quero assistir o jogo, pessoal. Então vou finalizar aqui os comentários, tá bom? Na opinião do Augusto, o Santos poderia tentar a contratação do Mano Menezes, não é? Aí é uma pergunta que você fez, né? Aos meus olhos, é a melhor opção agora. Cara, eu não acho que ele seria a melhor opção. Respeito sua opinião. O Mano Menezes é um bom técnico. Ele é melhor que o Paulo Turra e ele é melhor que o Odair Helm, certo? Isso é um ponto. Agora, se o Mano Menezes chegar aí na Vila Belmiro para ser técnico do Santos, ele vai testar todos os jogadores ruins de novo, porque ele não conhece o Santos. Ele não conhece quem são os jogadores ruins. Assim como aconteceu com o Odair Helm, colocou todos os jogadores de novo para jogar. O Paulo Turra chegou, deu oportunidade para todos os jogadores jogar, até os ruins, os piores, ele colocou em campo. E se chegar o Mano Menezes vai fazer a mesma coisa, porque ele não conhece o Santos. Eu daria uma chance para um técnico da base. Ou Marcelo Fernandes, ou Claudio Miro, ou Orlando Ribeiro, ou o próprio Elano, que conhece o Santos. Esses caras, ele tem uma ligação com o Santos, eles conhecem a base do Santos. Quem joga, quem não joga, quem pode subir, quem não pode. Ele sabe quem é o Camacho, ele sabe quem é os jogadores ruins do Santos, entendeu? Porque eles têm uma ligação com o Santos, eles veem jogos do Santos, eles sabem quem está jogando e quem não está. Agora você traz o Mano Menezes que não conhece quem é o Camacho, ele vai testar o Camacho porque é praticamente uma obrigação do técnico novo conhecer as peças que tem. O técnico não vai chegar no time e vai falar assim, ó, não quero contar com o Camacho porque eu vi de longe que ele não presta. Entendeu? Não quero botar o Bezenga relacionado no jogo porque para mim ele não presta. Ele não vai fazer isso. Ele vai tentar agregar todos os jogadores e falar,
Bom, vamos colocar o Mezenga, ver se ele é bom. Vamos ver, colocar o Camacho e dar uma chance pra ele. Quando você tem jogador ruim no elenco, o problema é esse, que sempre o jogador ruim vai ter a oportunidade de jogar e vai entrar no jogo, entendeu? O Adriano falou Hermes Leão. O Hermes Leão ele não quer ser mais treinador, né? Dizem que ele vive numa fazenda, né? Ele mora numa fazenda e tá na paz e no sossego, né? Jamais ele vai querer esquentar a cabeça com o futebol, tá bom? Verdade, Adriano. Somos todos Santos Futebol Clube. Na opinião do Alex Duarte, teria que ser o Rogério Ceni. Respeito sua opinião também. Eu acho que assim, ainda dá tempo do Santos demitir o Paulo Turra e trazer um técnico, né? Porque esse técnico ele vai ter um tempo para trabalhar, porque o segundo turno nem começou. Então, se quiser mudar, teria que ser agora, não pode esperar muito. Como eu falei, o técnico novo vai testar todos os jogadores ruins, tudo de novo. E o torcedor do Santos não tem mais paciência, entendeu? O torcedor não tem mais paciência. Eu, como santista, eu acompanho o Santos porque eu sou obrigado, eu preciso analisar o jogo, né? Mas não dá vontade de ver jogo do Santos, cara. Contra o Fluminense, o Santos não chutou uma bola no gol. Então não tenho vontade de ver jogos do Santos, tá? Principalmente quando olho a provável escalação. Quando eu vejo lá que tá Joaquim em campo, que todo jogo ele falha esse zagueiro, e João Lucas, lateral direito, que todo jogo não faz nada, não cruza uma bola na área e ainda defende muito mal. Quando eu vejo esses dois no time, eu já tenho vontade de não assistir, né? É isso que eu tenho, tá bom? Bom, a Kiara, atleta, falou: Santos Feminina, uma ótima equipe que gostaria de jogar em breve. É verdade, eu vi que você comentou hoje à tarde, né? Que você é jogadora de futebol, né? Deixa eu ver se tem mais comentário. Bom, o Alex Duarte comentou aqui sobre o Cuiabá, né? Mano, o Cuiabá não tem um jogador que pode fazer a diferença, exceto o Davidson, né? Mas joga. Não, mas não é só o Davidson que joga sozinho, né? Aí eu discordo de você, tá? O Cuiabá meteu 3-0 no Santos, né, cara? O Santos foi humilhado pelo Cuiabá. E outra coisa, Cuiabá nunca foi rebaixado, né? É um time que está há pouco tempo na Série A, mas nunca foi rebaixado. E outra coisa, o Santos nunca venceu o Cuiabá na Arena Pantanal, beleza? Então, tem esse tabu. O Santos nunca foi lá e ganhou do Cuiabá. É um tabu que o Santos não consegue ganhar deles lá, tá bom? Então, por Santos ter perdido 3-0 para o Cuiabá e o Cuiabá ganhou do São Paulo do Internacional, não é só o Davidson que joga, né, cara? Aí você tem que concordar que o time é 11 jogadores. O Davidson pode ser o melhor jogador deles. Pode ser o melhor. Mas a questão é que são 11 jogadores e se eles estão ganhando do São Paulo, se eles estão ganhando do Internacional, se eles estão ganhando do Santos, é porque os jogadores são melhores do que o Santos, né? O elenco que eles têm é melhor. Eu não vou lembrar de cabeça os jogadores que ele tem, mas tem muito jogador ali bom, cara. Muito jogador bom. Se eu não me engano, o Ranielli, que era um jogador que estava no Avaí, tá jogando no Cuiabá. O Ranielli é um ótimo volante. O Santos não tem um volante desse, né? O zagueiro deles é o Marlon, né? O Marlon que jogou na Ponte Preta, no Corinthians, né? O Marlon que é melhor que o Joaquim, né? E o Santos foi lá, buscou o Joaquim do Cuiabá. Por que o Cuiabá liberou o Joaquim e o João Lucas, lateral direito? Por quê? Porque eles têm jogadores melhores do que eles aí. Por isso que ele liberou. O Adriano falou que o Davidson é muito palhaço. O Davidson é um brincalhão, né, cara? É impressionante. Eu não sei se eu acho graça dele ou se eu acho que ele é muito besta, né? Porque realmente ele faz cada coisa absurda, né? E o cara, ele finge que tomou tapa na cara, finge que o juiz agrediu ele. Teve uma que o juiz só encostou a mão dele, ele já caiu, saiu rolando. Então ele é realmente... Ele é jogador de futebol e, ao mesmo tempo, ele é um palhaço, né? Ele é muito estranho, cara. Muito estranho mesmo. Mas eu acho que ele tem uma coisa importante, né? Ele é aquele jogador que não gosta de perder, aquele jogador que ele gosta de ganhar.
E se tiver que provocar o adversário, ele vai provocar. Ele fez isso muito com o Santos. Com todos que ele joga contra, ele gosta de provocar, entendeu? E importante também lembrar que, se eu não me engano, pessoal, eu vou ter que olhar na tabela do Brasileirão. Não sei se vocês podem fazer esse favor para mim. O Cuiabá ganhou do Palmeiras na casa do Palmeiras de 1-0, se eu não me engano. Ou foi 1-1, tá bom? Olha na tabela aí, vê se o Cuiabá conseguiu ganhar do Palmeiras de 1-0 ou se foi 1-1. Eu não lembro do resultado, mas eu sei que o Cuiabá jogou bem contra o Palmeiras, tá? E o Davis se destacou de novo. Walter Santos, vamos Peixe. Pergunta difícil do Alex Duarte. Turra cai se perder para o Atlético Paranaense? Não acredito, cara. Sinceramente, eu esperava que ele seria mandado embora quando ele perdeu para o Botafogo. Aliás, quando ele empatou com o Botafogo, né? 2-2. Né? Tava na corda bamba, todo mundo falava, se ele perder para o Botafogo, é certeza que ele sai. Ele empatou, tava ganhando de 2-0, tomou 3 gols. Aliás, 2 gols em 3 minutos. Deixou empatar. Então, ele tinha a vitória na mão, ganhando de 2-0 e deixou empatar. Então, o erro foi dele, né? O que o Santos empatou com o Botafogo. Então, cara, não acredito que ele cai. Não acredito mesmo, tá bom? O Rueda dificilmente demite técnico assim, né? O Odair Helma foi eliminado de várias competições, Sul-Americana, Copa do Brasil, não ganhou o Paulistão, foi eliminado também. E ficou 12 jogos sem vencer no Brasileirão. E precisou da torcida fazer um protesto lá no CT do Santos para poder o Rueda tomar uma decisão de demitir o técnico, tá bom? É muito difícil o Rueda demitir técnico, viu? Tem que ser muita pressão em cima dele. O que tu falou? Vergonha não é perder. A vergonha maior é não jogar, mano. É verdade, cara. É verdade. Concordo com você, tenho essa opinião também. Mais vergonha de você perder uma partida é você não jogar para ganhar. Você precisa jogar para ganhar a partida, cara. E o Santos, infelizmente, ele joga com medo, né? Parece que já entra em campo derrotado, cara. Parece que o Santos entra em campo e já tá 1-0 para o adversário. E quando o Santos toma gol, aí que as coisas ficam pior, né? Porque bate o desespero, aí que não ganha mesmo, né? Então, eu acho assim, se é um time, que nem, vou falar aqui para vocês, dar 2 exemplos. O América Mineiro perdeu para o Palmeiras de 4-1, né? Só que o América Mineiro jogou bem e até finalizou várias bolas em cima do Palmeiras lá. O Botafogo venceu de 4-1 o Curitiba, mas o Curitiba fez um belo gol, fez um golaço do meio da rua, o cara deu uma cobertura no jogador do Botafogo, no goleiro do Botafogo, tá bom? Então, o que eu tiro de exemplo? O América Mineiro, ele perde, pode até perder feio, mas ele luta. Ele chuta a bola no gol, finaliza, ele cruza na área, entendeu? Ele cria jogadas de gol. E o Santos não, ele não cria nem jogada e nem finaliza. Aí fica difícil, né? Você assistir o jogo. Tem gente aí que fala que tá ficando louco ou vai ter problema do coração, alguma coisa, porque assiste o Santos. E vários torcedores falando isso, né? Você tem que estar muito calmo e tranquilo para ver o jogo do Santos, que é feio, tá bom? André Santiago, cadê nosso estádio novo? Não sai esse ano, cara. É outra conversa fiada desse presidente, tá bom? Ele enganou muita gente, né? Ele continua enganando porque nós imaginávamos que o Santos ia contratar um meia atacante. E ele vem e traz o Soteldo de volta. Então não é uma contratação, porque o Soteldo já era nosso. Ele trouxe o Soteldo de volta depois de um mês e para calar a boca do torcedor para falar que ele fez alguma coisa ou que ele trouxe alguém para jogar. Então é isso, só tem 5 pessoas na live. O pessoal deixaram o like, ajudou, tá bom? Mas a live não tá crescendo mais. A live parou de crescer porque tá todo mundo ligadinho lá no Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Pela Copa do Brasil. Eu também vou assistir esse jogo, tá bom, pessoal? A audiência aqui tá baixa porque o pessoal tá assistindo o jogo lá, tá bom? E eu vou lá assistir também, beleza?
Porque muita gente amanhã vai estar me perguntando: e aí, o que vocês acharam desse jogo aí, da Copa do Brasil? Eu preciso falar, mas eu não estou assistindo, né? Opa, boa noite. Sempre tem live? Todos os dias tem live entre as 9 horas da noite e 10 horas, tá bom? Todo dia tem live, beleza? Amanhã eu tô na live de novo, aí amanhã eu venho com mais informações do Santos, beleza? Eu vou falar muitas notícias do Santos, né? Hoje foi uma live mais curta, porque eu vou assistir o jogo da Copa do Brasil. Mas amanhã tem uma live mais longa aí de 1 hora, 2 horas. E eu já vou vir pronto com todas as informações e notícias do nosso Peixão. Então, se você não me conhece, eu tenho um canal do YouTube, RM Santista. Clica aí no link da bio, clica aí no meu perfil aí no TikTok, clica lá no desenho do YouTube e se inscreva lá no canal, que é muito importante. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá no meu canal do YouTube. Então, um grande abraço. Até amanhã, a próxima live do RM Santista.